Boa noite a todos, muito bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma emoção a gente estar aqui em cima para falar, ainda mais apreciando que o nosso jardim está cada dia mais florido aqui. São muitas flores, muitos botões para se abrirem e estão se abrindo, estão se preparando para isso. A lição de hoje, nós vamos falar de mais uma das bem-aventuranças. E uma das, acho que é a passagem mais, de todas as passagens, a mais linda, mais completa, né, dessa história, porque ela traz tantos ensinamentos, é um conteúdo tão grande e são informações, são ferramentas, né? São instrumentos para que nós possamos utilizar para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. As bem-aventuranças, a de hoje, é bem-aventurados os misericordiosos. Para falar isso aqui um pouquinho, primeiro entender o que é essa palavra misericórdia, né? Misericórdia é uma palavra que vem do latim, de misere, de miséria, de miserável, também de dor, de pena, de dó, e cordis, né? Cordis, que é coração. Então essa é a tradução do latim. Mas tem uma tradução curiosa do hebraico. O hebraico, ele explica que misericórdia, a palavra misericórdia, quer dizer aquele amor incondicional, o amor de mãe. Um amor, até anotei aqui para não esquecer, porque é muito bonito. Um amor visceral. Um amor que vem das entranhas mesmo. É uma compaixão materna, uma proteção, um cuidado. E tem uma profundidade muito grande nesse entendimento, porque ele vai além do perdão. Ele não é só, né, se perdoar fosse uma coisa tão pequena, mas não é só o perdão, vai além do perdão. É o abraçar com carinho, com compaixão, com afetividade, se colocando no lugar do outro, entendendo. Então vem a tolerância, vem toda essa outra palavra que me perde, porque é muito bonito isso, empatia. Essa empatia, se colocar no lugar do outro, sentir aquela dor, né? E para a gente entender essas palavras de Jesus, acho que é importante o contexto em que isso acontece, porque nós temos Jesus vivendo essa história no que nós temos no nosso calendário, nos anos, né, no ano 30, 33, né, que ele vai dar esses ensinamentos. E o que está acontecendo? Nós temos uma organização, que é a organização romana, que é uma organização austera, que é uma organização que impõe, né, de forma bruta uma série de ordens, de leis, e que tem que ser seguidas. Eles eram ruins? Não, era uma condição da época. E eles tinham um lado muito bom, porque eles também trouxeram um grande desenvolvimento para aquela civilização. Construíram estradas pavimentadas como nós temos hoje pavimento nas ruas. Os aquedutos trazendo águas, esgotos, isso era construído pelo exército. A organização das cidades, a construção dessas cidades, então toda uma organização. E claro que esse povo também era um povo bruto, um povo duro. Eu digo povo de forma geral. E esse exército, ele tinha essa função de organização, de manter essa unidade. E para isso precisava de atitudes severas. Porque os povos da antiguidade, eles tinham uma educação muito daquele, se você roubou a minha ovelha, eu vou lá, não só roubo a sua ovelha, como todas as outras. Então eu tenho direitos iguais.
E é uma lei que vem lá do passado, da construção dessa civilização, que era a do olho por olho, dente por dente, né? Se você me tomar, eu tenho direito de tomar, se matar, eu posso matar também, e assim por diante. Então nós vemos que dos romanos existe essa organização e essa severidade. Do lado dos hebreus também tinham essa hierarquia, essa imposição de cima para baixo e mantinham. Então nós temos em Levíticos, né, todas as leis que regiam, e leis duras, leis penosas. Então se cometia um crime, era condenado à morte. Se o simples fato de um desrespeito poderia se tornar um escravo, assim como para os romanos, uma ofensa, uma palavra mal falada para um soldado ou uma patente, ele ia para as galeras, ele ia ser escravo o resto da vida até a morte, remando em alto mar, ou chegava até o ponto da crucificação. Temos também o apedrejamento, que era uma punição muito severa. E quem tirava essa punição eram esses altos escalões dessas duas sociedades, tanto a romana quanto a hebraica, que vai ser o juiz desse perdão, que aí nós vamos entender mais para frente que é a indulgência, né? Então vai dar o perdão, que é um perdão de cima para baixo, enfim. Então essas são as leis humanas. E aí vem Jesus, dentro de toda essa austeridade e esse drama feroz, e ele vem totalmente o oposto. Uma pessoa pacífica, uma pessoa que era puro amor, que compreendia o outro e sempre tinha um motivo de um ensinamento, sempre encontrava em alguma situação algo que ele poderia usar como um ensinamento. Então nós vamos ter, por exemplo, a história daquela mulher que vai ser apedrejada e trazem na frente dele. Depois a gente tem uma outra parte da história, vamos só pegar essa daqui, aí ele está lá abaixado escrevendo, eu imagino que até com um dedo ou com uma varetinha naquela terra, e assim, eles estão lá se matando e ele está aqui. E aí eles afrontam ele e falam assim, olha, é uma pecadora, ela cometeu um grande delito, não merece o apedrejamento? Aí ele vem e fala assim, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então ele pega aquela situação e traz como um ensinamento. E coloca as pessoas para pensar, eu estou julgando, mas até onde eu posso julgar? Quem sou eu para julgar? Eu tenho essa moral de julgar o outro a ponto de apontar o dedo em riste de cima para baixo, falando, você é culpado por isso? Em outro momento, ele pega, em outra passagem, Pedro, quando eles estão lá no Getsemane, e chegam os soldados para prender, e o Pedro vai corta a orelha do centurião. E aí Jesus fala para ele, guarda a tua espada, né? Quem vive pela espada, morre por ela também. Então, assim, o ferir o outro, a gente também está se ferindo. O maltratar o outro, a gente também está se maltratando. E então compreenda isso como uma situação, porque ele continua, eu tenho que passar por isso. Então o cuidado que ele tem, a compreensão de tudo isso e passando o tempo todo. Então são várias lições que ele vai nos ensinando. E a gente vem para os dias de hoje, que esse povo, eles tiveram Jesus ali presente, né? Esse super-herói da época que veio para salvar a humanidade dessa ignorância, dessa escuridão. E esse povo, eles tiveram uma grande sorte, né? Eu olho às vezes assim, eu fico assim, poxa vida, eu não lembro que eu estava lá, mas eu devia estar também, mas é meu herói. E hoje a gente espera por esse herói também.
Mas quem é esse herói hoje? É o nosso entendimento, é a nossa compreensão, é o nosso discernimento. São essas palavras que atravessaram milênios para chegar até os dias de hoje e nós podemos entender isso, compreender isso de uma forma mais clara. Não precisa mais dessa figura presente de Jesus física para nos mostrar, para nos fazer refletir sobre essas condições do que eu devo fazer, como deve ser minha conduta, como eu devo agir diante das situações. E então essa lição é como eu estava falando com a Anália aqui, cada vírgula apresenta um significado, um ensinamento, é um instrumento para a nossa melhoria. Então, quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando dessa compreensão do outro, de entender como o outro é. Aí nós vamos aqui no começo, e ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, se nós estamos na ação, e a misericórdia é a ação do perdão, é colocar isso em prática, e com amorosidade, e com toda a tolerância, e com todo esse cuidado, né, com essa compaixão. Então essa daqui foi em Mateus. Aí Mateus continua mais à frente e ele diz, se perdoardes os homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E isso eu acho tão interessante porque nós fazemos uma oração todos os dias, espero que façamos, pela manhã e à noite. E nessa oração tem uma parte que diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? Ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se nós pronunciamos isso o tempo todo, mas na prática não agimos dessa forma, e aí nós estamos nos contradizendo, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. Então, chegando Pedro, ele perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será que 7 vezes? E respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Eu adoro Pedro. Como eu me identifico com esse homem? Às vezes eu me sinto muito Pedro. E assim, Jesus pega e fala assim, criatura, presta atenção. Quantas vezes for necessário, você vai perdoar. É infinitamente uma condição do ser humano. Que a gente não pode levar isso para o nosso sempre. Porque quando a gente vai falar de misericórdia, o que mais vem é sobre o perdão. É o nosso maior aprendizado, que é sobre o perdão. E a gente já falou isso tantas vezes aqui nas lições anteriores. E olha como é importante, tanto que fica o tempo todo. E ele fala assim, se você tem algum problema, nós vamos fazer uma oferenda. Qual é a nossa oferenda hoje? Nossa oferenda hoje é, por exemplo, nós estarmos aqui, reunidos para ouvir uma palavra. Poxa, que bacana, como a gente fica alegre, como isso cresce. Mas assim, na hora que nós vamos deitar e dormir, vamos passar o nosso dia e entender o que foi o nosso dia hoje. Como eu me comportei? Magoei alguém? Guardei alguma mágoa de alguém? Alguém me falou alguma coisa que eu estou fazendo, alimentando isso de forma ruim? Então essa reflexão do dia, da semana, do mês, do ano, da vida. E se nós temos algum problema, vamos lá e vamos consertar esse problema. Ah, mas não dá.
Se a gente não consegue fisicamente, a gente pode conseguir mentalmente. Até em sonho a gente consegue se reconciliar com o nosso inimigo. E existem momentos na nossa vida que as coisas acontecem tão explicitamente, e eu digo assim, são oportunidades. Oportunidade é igual a bandeja de brigadeiro em festa. Quando passar, pega o seu brigadeiro, porque quando voltar a bandeja vai estar vazia. Vai estar vazia. Então essa oportunidade é muito importante. Abrace. E acontece. Acontece e assim, é assustador como à medida que nós vamos nos conscientizando disso, parece que mais e mais as coisas vão acontecendo próximo da gente, a ponto da gente chegar um momento que se conscientiza. Nossa, eu estou estudando a lição e aconteceu esse fato comigo hoje. E aconteceu esse fato comigo hoje, de uma reconciliação, de uma problemática, e teve uma oportunidade, alguém foi o instrumento para que fizesse com que essas pessoas se aproximassem uma da outra e conseguissem uma reconciliação através da palavra, de forma discreta, ali baixinho, tudo acontecendo em volta e ali baixinho, conversando e acertando, ajustando as coisas. Um momento mágico. É uma oportunidade. E quando ela se torna mais consciente, eu acho que é o mais lindo de tudo. Fala, poxa, colocando em prática, até que isso se torne muito natural, muito comum, muito do dia a dia. E aí nós vamos invertendo as situações. Aí a gente não tem mais a palavra que ofende, tanto a que nós pronunciamos, ela deixa de existir, porque a boca fala o que o coração sente. Se o coração se enche de amor, o que vai sair é amor. E em contrapartida, o que vem não ofende mais também. É aí que está a chave da compaixão, porque não vem mais como uma ofensa, vem como uma compreensão de que aquele momento daquela pessoa é dela e que se eu posso fazer o melhor para ajudá-la, por que não? Então eu compreendo e eu passo a amá-la. É um sentimento que vai crescendo. É lindo, é lindo. E assim o jardim começa a florescer. Olha que bonito. Então, essa lição do perdoai para que Deus vos perdoe tem todo esse conjunto de ensinamentos aqui. Reconciliar-se com os adversários é justamente esse momento que nós estamos falando. E o sacrifício mais agradável a Deus, que é quando nós vamos fazer essa oferenda, essa oferta a Deus, e primeiro nós vamos colocar os nossos acertos aí. E ele fala aqui, deixa lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o teu irmão. Deixa lá fora. É o nosso coração. Deixa todo esse sentimento. Porque esse sentimento, eles vão trazendo em nós problemáticas. São somatizações que vão passando para o nosso físico, para o nosso espiritual. E aí nós começamos a ter as doenças do corpo, as doenças da mente, as doenças da alma. Porque nós vamos armazenando. Quanto mais a gente se alimenta disso, mais a gente se compraz disso. E isso vai se retroalimentando. Então nós precisamos mudar esse tipo de alimentação, começar a comer frutas frescas, né? O alimento fresco, e não esse alimento que está desgastado. Tem roteirinho, tá? Perdão, ofensas, 70 vezes 7. Uma coisa importante, assim, nós sempre sentimos... não, eu não vou me aproximar da pessoa para fazer um acerto com ela, porque é muito humilhante para mim. Eu vejo muito isso, eu já passei muito por isso, e é uma coisa do orgulho, né? O orgulho é um sentimento muito, muito ruim que a gente carrega,
e ele faz com que a gente tenha essa atitude. E justamente é o contrário que a gente tem que fazer, não é nada vergonhoso. Quando a gente se aproxima de alguém para acertar alguma coisa, é nobre. Isso enriquece, isso alegra. E muitas vezes as pessoas esperam isso da gente também. Então, às vezes o que falta é como essa situação que aconteceu hoje. Alguma coisa que vem e monta essa situação para esse acerto. E acaba que isso se torna algo muito, muito mais elevado do que a gente possa imaginar. Então, o perdão é algo que está muito ligado a essa brandura que nós trazemos no coração. Palavra que eu queria lembrar, a brandura. Sejamos mais brandos, tenhamos mais compaixão, mais solidariedade com os nossos irmãos e conosco mesmo. E o mais interessante disso é que, à medida que nós vamos trabalhando, tudo à nossa volta vai trabalhando também. E os caminhos, eles vão se abrindo, eles começam a se abrir. As questões vão se harmonizando à nossa volta. Porque os bons amigos, esses aqui que estão sentadinhos aqui, que alguns podem não ver, mas tem, eles vão ajudar a gente. Eles vão auxiliar. Falar, olha, está despertando. Esse despertar merece uma ajuda nossa. Vamos lá. E vamos trazendo mais força para esse crescimento. Eu acredito que seja isso. Estamos no final já. O argueiro na trave, o argueiro e a trave no olho. Acho que é para encerrar. Que é o julgamento. O julgamento é também um detalhe muito forte, né? Porque nós, como diz, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro tira a trave do seu. Gente, trave é um negócio gigantesco. Então, assim, você está cego para você mesmo, mas está vendo do outro. É como aquela mulher que ficava olhando a roupa da vizinha, toda vez que a vizinha ia pendurar roupas, né? Que ela pendurava os lençóis e a outra olhava pela vidraça e falava assim, nossa, que ela está pendurando, como ela lava mal, olha como o lençol está imundo. Aquele lençol podia ser tão branquinho, mas está sujo o lençol. Toda vez que a mulher pendurava o lençol branco na coisa, a vizinha lá falava, nossa, como pode pôr para secar um lençol tão sujo? Um dia, ela para em frente à vidraça, começa a esfregar, aí ela percebe que não era o lençol que estava sujo, era a vidraça dela. Né? Então, assim, quantas vezes nós fazemos isso? Nós enxergamos no outro, mas não enxergamos em nós mesmos os entraves. Então, aí entra o julgamento. Antes de julgar o outro, antes de condenar o outro, antes de ser severo, como diz aqui no texto, com o outro, seja severo consigo mesmo. Se observe, se analise, se veja mais. Isso é muito importante, tá? E para encerrar, aquela historinha, né? Rapidinho. É uma fábula da Ponte do Perdão. Dois irmãos herdaram uma grande fazenda e por essa fazenda tinha um rio, um grande rio largo, que cortava a fazenda. E esses dois irmãos, por uma série de motivos, entraram numa desavença muito grande e acabaram brigando feio e cada um pegou um pedaço entre os rios, né, de cada lado do rio, e foram viver a sua vida, não se falavam mais. Um dia estava passando um carpinteiro, e esse carpinteiro chegou para o irmão mais velho e falou assim, eu estou buscando trabalho, não tem nada que eu possa fazer aqui, eu sou carpinteiro. Aí ele falou assim, eu quero que você construa uma cerca gigante aqui, para que eu não veja do outro lado e não veja mais o meu irmão. O carpinteiro ficou quieto,
aquele rapaz foi embora e ele construiu uma ponte, ao invés de construir aquele grande cercado como ele pediu. Quando o mais velho chegou, esse irmão mais velho chegou e olhou a ponte, começou a brigar com o carpinteiro e falou assim: escuta, como que você fez um negócio desse? Eu te pedi um cercado para não ver e você me constrói uma ponte. Quando ele olha, do outro lado da ponte, vem vindo o irmão dele, alegre, feliz, com os braços abertos, dá um abraço nele e fala assim: meu irmão, que alegria você me trouxe agora de construir uma ponte para que eu pudesse atravessar aqui e a gente se perdoar depois de tudo que nós fizemos e todas as ofensas que nós falamos um para com o outro. Muito obrigado, que a gente nunca mais brigue. O carpinteiro pegou, viu aquilo e disse assim: meu trabalho aqui já foi feito, vou procurar outra obra. E foi embora. Né? Então, a importância, a oportunidade, como ela vem, que a gente fique atento, porque às vezes tem uma terceira pessoa, que é um anjo, que vai nos auxiliar a mostrar essa oportunidade da nossa reconciliação. Então, que nós possamos aproveitar essas oportunidades. Muito obrigado. Muita paz a todos. E eu espero que... Quem tem aqui o Evangelho? Quem faz o Evangelho em casa? Maravilha. Então, quem não faz, é bom fazer, porque essas leituras aqui são tão importantes e que a gente pode acompanhar durante essas lições aqui e elas vão... a gente passa a entender com mais clareza. Né? Então, quem não tem o Evangelho, pega o Evangelho aqui, vai lendo. É um livro lindo, que merece ser lido, relido, para todo sempre. Tá bom? Então, muita paz a todos. Vamos agora agradecer pelo muito recebido, agradecer os amigos da espiritualidade e receber a palavra do mentor amigo. Agradecer. Agradecer sempre, né? O expositor da noite nos trouxe ensinamentos profundos. Cada palavra, cada gesto, enriquecendo a nossa caminhada. Construir pontes, né, meus queridos? Tem tantas frases feitas sobre construir pontes e não cercas, que às vezes são lidas, são faladas, divulgadas, mas quando ouvimos aqui o nosso irmão, em poucas palavras, falando sobre desavenças, mágoas, às vezes em alguns momentos, inveja, a inveja, como ela castiga quem sente, a quem vivencia na inveja. Alguém aqui mentalizou os dois irmãos se abraçando no meio da ponte? Alguém aqui já passou por uma situação semelhante? Ou ouviu uma história semelhante? Reconcilia-te com teu irmão. Primeiro, para depois ser bem-aventurado
como? Quem é meu irmão? Sou filho único. Ainda temos muito para aprender. Filho único, nesse momento, mas abra os olhos, olhem à sua volta. Quantos irmãos nós temos? E às vezes passamos por perto e nem percebemos. Não damos aquele sorriso e também não recebemos. Se lembram, queridos irmãos, dar de graça o que de graça recebemos. Quando damos um sorriso, quando ouvimos uma queixa que às vezes irrita, estamos dando a nossa atenção. Mas eu não sou terapeuta, por que eu vou ficar ouvindo essas queixas? Jesus ouvia tanto. E mesmo quando não era verbalizada aquela queixa, aquela súplica, ele sabia o que estava se passando. Mas eu não sou Jesus. Ele é o Cristo. Eu quem eu sou? Um simples pecador? Somos sim pecadores. Porque erramos. Erramos muitas e muitas vezes e erraremos ainda mais. Se não cuidarmos da nossa caminhada que nos foi dada de presente. Recebemos essa encarnação de presente, de graça. Não foi comprada. Não foi negociada. Recebemos de graça. E a paz, como é que fica? Não depende de mim. Eu quero paz. Mas parece que ninguém mais quer. Como ninguém? Cada um está trabalhando pela paz, está somando. Os que ainda não estão merecem ainda mais as nossas preces, as nossas orações, as nossas vibrações de amor, para que também essas outras criaturas que estão envolvidas pela trave no olho, que precisamos de paz, a paz da alma, a paz do coração, a paz nas atitudes, a paz nas palavras. Queremos ser bem-aventurados a todo momento. Quantas vezes paramos e falamos, Deus, me ajuda. Preciso do Senhor, preciso da sua paz, preciso do seu amor. E aí sentimos o conforto. Somos todos bem-aventurados de alguma maneira. Enquanto estavam ouvindo sobre aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher, o que Jesus fez? Ele começou a dar conselho? Começou a chamar a atenção? Começou a ensinar com palavras, com leituras? Não, com paciência, aquela calma. Podemos até imaginar Jesus ali escrevendo na areia, enquanto o líder daquele tumulto todo incitava, principalmente os homens, a apedrejarem aquela mulher. Quantos já apedrejamos também nas nossas diversas encarnações? Quando apontamos o dedo
para uma falha de alguém próximo ou às vezes distante, estamos apedrejando também? Temos esse direito? Ah, mas aquele era Jesus. Não era, ele é. Ele é Jesus em nós o tempo todo. Os ensinamentos que o Mestre nos deixou são para sempre. E ainda não aprendemos nem 10% de tudo que ele nos deixou. Ah, na próxima encarnação eu resolvo. Nessa não. Nessa já cansei. Jesus não se cansou. E continua nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. Quando ele nos disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, busquemos compreender o que ele estava nos ensinando, nos mostrando. Não é difícil. Não é difícil. Amar ao próximo. Respeitar o próximo. Compreender as diferenças. Sermos tolerantes. Termos paciência. Aqui todos já ouviram. Paciência é a ciência da paz. Todos querem paz. Mas quantos de nós realmente vivenciamos a paz? Principalmente a paz interior, que está sempre em tumulto. Em situação de perigo, pare, faça uma prece. Se não estiver em condições de fazer uma prece maior, peça. Meu mentor, meu anjo da guarda, cuida de mim. E alivia o coração. E tudo será resolvido naquele momento. Se acontecer de novo, peça de novo. Peça pelo próximo, peça pelo vizinho, peça pelos presos, peça pelos doentes, peça. Porque quando estamos pedindo pelo outro, nós também estamos recebendo. Muita paz a todos. Muita paz, querido irmão, e muito obrigado pelas lindas palavras que vieram até nós para completar os ensinamentos desta noite. E agora, vamos, em agradecimento, vibrar com todo o sentimento de misericórdia pelo mundo, pedindo aos amigos da espiritualidade que recolham nossas melhores intenções de amor, de compaixão, de entendimento, e que sejam levados a todos os cantos da terra, iluminando a todos os povos, principalmente aqueles que se encontram em guerra, em fome, em miséria. Vibremos pelo nosso país, para que apazigue os corações, para que traga o equilíbrio, a harmonia, o entendimento, o perdão entre as pessoas. Vibremos pelas casas de repouso, pelos orfanatos, pelos hospitais, pelos miseráveis que se encontram na rua sem teto, sem alimento. Vibremos
por nossos familiares, principalmente por aquele que temos algo a resolver, a perdoar, que seja envolvido com muito amor. Vibremos pela nossa família, pelos nossos entes queridos que convivem conosco todos os dias. Que seus corações se encham de alegria, de amor, de paz, de saúde. Vibremos pelos nossos amigos, os mais próximos, os mais distantes. Aquele amigo que há muito tempo não vemos. Que sejam envolvidos por todo esse amor. Vibremos por essa casa que nos acolhe, para que ela se fortaleça mais e mais a cada dia, para nos receber sempre com tanto amor. E humildemente, Senhor, vamos pedir para que nos abençoe, que essas vibrações de amor recaiam nesse instante sobre nós, nos protegendo, nos alimentando deste amor, deste entendimento. E assim, agradecidos estamos por este valioso momento de união em Cristo. Obrigado, amigos da espiritualidade. Obrigado, amigos benfeitores. Obrigado a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que está aqui promovendo a cura àqueles que necessitam. Obrigado, Jesus, por nos abençoar e permitir que estejamos aqui e que nos acompanhem até os nossos lares, com toda essa harmonia, com este coração repleto de alegria, de amor, de compaixão. Em agradecimento, esta oração deixada por vós, Jesus, encerramos a nossa noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentação. Livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Sigamos em paz. Que o Mestre amado Jesus abençoe a todos. Muita paz.